Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana, bem-vindo, bem-vinda ao Dara Holística Tarô. Essa é a leitura semanal para o signo de Câncer. Antes da gente começar, eu vou começar aqui a embaralhar e vou conversar um pouquinho com vocês. A primeira informação importante é que essa leitura ela é uma leitura atemporal, que significa dizer que a qualquer momento que você chegar aqui, pode ser o momento em que essa leitura corresponda ao seu momento presente. Como pode ser que ela corresponda a uma situação que você vivenciou já ou uma situação que você não vai vivenciar. O importante do tarô é a gente entender o potencial terapêutico do tarô. Então, o tarô ele tem um potencial para te ajudar a refletir, para você tomar as suas decisões. Então, sempre quando você chegar numa leitura do tarô, mesmo que ela não faça sentido para você, pegue as informações filosóficas que o tarô traz. Essas informações podem muito te ajudar aí na sua jornada. Então vamos lá, vamos terminar aqui a retirada para a gente começar a fazer a sua leitura, canceriano e canceriana. Vamos lá. Vamos ver. Bom, antes da gente começar propriamente, gostaria de pedir, se você gostar do conteúdo desse vídeo, para você curtir, compartilhar e se inscrever para que o YouTube divulgue esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá? Primeiro momento, Papa, julgamento, temperança. Segundo momento, mundo, estrela, eremita. Então vamos entender o que esses arcanos maiores têm para nos dizer. Canceriano e canceriana, vamos lá, vamos ver o que tem para vocês nessa semana. Bom, a carta do Papa, ela é uma carta que fala de reorganização da vida, é uma carta que fala de uma pessoa, de um mentor espiritual, encarnado ou desencarnado. Ela fala também de ética, de moral, né? Mas o principal teor dela é você falar de movimentações na qual as pessoas têm que ser vistas de maneira justa, de maneira igual, né? Então, quando você tem uma disputa judicial, a mesma lei a ser aplicada para um tem que ser para o outro, para que você possa ter de fato um equilíbrio, você ter de fato uma justiça sendo feita, né? Então, o Papa, ele é essa carta que fala pra gente dessa questão, né? De você estar diante de uma situação que tem que ser movimentada de uma maneira justa para as duas partes, para que de fato ela tenha uma conclusão a reestruturar a sua vida. Por mais que se tenha perdas materiais, né? Quando eu consigo equacionar as coisas de uma maneira, né, justa para ambos, eu consigo então reorganizar a vida e seguir e conquistar, né, aquilo que me foi perdido. Por que eu falo tudo isso? Porque eu tirei uma terceira carta para eu entender esse primeiro momento, e vem a carta do espada, o cavaleiro de espada. O cavaleiro de espada fala de bravura, ele fala de força guerreira, né? Então vamos pensar assim, que uma situação que te foi colocada te movimentou um empenho muito grande para que você conseguisse resolver da melhor maneira possível, para que você pudesse sair dessa situação e seguir a sua vida com certo respaldo e encontrar seu caminho, tá? Tanto é isso que a segunda carta que vem é a carta do julgamento. A carta do julgamento fala de resolução dos problemas, ela fala de renascimento, né? Ela fala de perspectivas, de você ter planejamentos, de você conseguir, numa situação de relacionamento, o perdão, né? Ela é uma carta que fala do perdão, mas ela também fala de um relacionamento
de repente que se finda por frieza, mas para um outro muito melhor que virá. Ela fala um monte de coisa, mas o que eu entendo? Que a situação colocada aqui é uma situação muito concreta, né? Muito no campo do material, né? Então, provavelmente uma situação aí de disputa que aconteceu, que te movimentou a ter muita força para poder, né, ter um êxito nisso, ou pelo menos conseguir o que era justo, né, te leva à reorganização da sua vida, te leva ao renascimento, né, com os problemas solucionados. E isso te faz com que você consiga resolver esses problemas com muito êxito, com uma realização muito grande, né? Então, quando eu consigo fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira onde eu consigo ter sido atendido e eu consigo perceber que as coisas foram boas para mim, né? Para outra pessoa também, então eu consigo, né, findar, vamos assim dizer, com muita alegria, com muita felicidade, com muita realização diante do que eu tinha feito. Então, o que essa jornada vem te dizendo? Que foi uma coisa que você fez com muita paciência, ou que você vai ter que fazer lançando mão de todo o seu equilíbrio, de toda a sua maturidade, de toda a sua paciência, né? Porque esse é um movimento que você está fazendo muito mesmo sozinha, né? Então, se for uma separação, por exemplo, né, por mais difícil que seja, né, você vai ter que lançar mão de todos os seus elementos aí para que você consiga fazer que isso aconteça da melhor maneira possível, tá? E aí eu tirei mais uma carta para entender esse, na verdade é o 4 de espadas, né, que fala de solidão. Por quê? Porque apesar de tudo isso, de todo esse movimento tá andando aqui, né, essa situação te deixa ainda com o coração partido, né? Então aqui, por mais difícil que seja, por mais que você saiba que certas coisas não têm jeito, que elas têm que ser resolvidas de uma maneira equacionar para as duas partes e tal, né, o seu coração tá partido. Então você tem que ter paciência com você mesmo, né? Você tem que realmente andar, ter muita paciência, muita persistência, se acolher, né? Porque realmente é uma situação, né, que tá te colocando sozinha, né? Solitária mesmo. Justamente porque é uma situação de um relacionamento que se findou, mas que ele ainda, neste momento, ainda te causa sofrimento, por mais que você saiba que as coisas estão acontecendo da forma que tinha que ser, pelo menos no âmbito aí da justiça, da reorganização aí. Porque uma coisa é a gente resolver as questões legais, outra coisa é a gente resolver as questões internas, né? Isso leva um tempo bem maior, por mais que a gente saiba que não tem muito jeito certas coisas, preciso tomar essas atitudes e tal, né? Mas é isso. Mas saiba que você vai conseguir também resolver essa questão emocional, também vai conseguir, né, se reerguer, porque vem o mundo fala de felicidade plena, de realização em todos os sentidos, em todos os sentido material, emocional, psicológico, né? Então você encerra com muita força esse ciclo, né? Dessa separação, dessa solidão, né? Por mais que você está tendo que ser resiliente, persistente, né? As coisas estão se movimentando e cada vez que elas se movimentam devagar, ou que elas se movimentam, que você tem que... sabe aquela coisa quando você vai lá, tem que falar com o advogado junto com a pessoa, né? Causa um sofrimento, né? Ou às vezes tem que lidar com alguma coisa. Isso tudo faz parte desse processo. Mas a hora que ele chegar no momento final de esgotamento, você consegue concluir com muito êxito, né? E você consegue encerrar esse ciclo com muita força, né? E
os caminhos se abrem para você, né? Porque a carta da estrela fala de caminhos iluminados, ela fala de proteção espiritual, né? Por quê? Porque essa situação que estava aqui colocada, ela te trouxe, né, essa situação do término aqui, do sofrimento, né, dessa dor, né? Por que ela aconteceu? Porque houve uma situação de decepção, né? Então, talvez essa situação tenha vindo à tona justamente por uma questão assim intuitiva, né? Talvez, vamos imaginar assim, que a espiritualidade acabou te mostrando as coisas, né? Vamos assim dizer, e aí elas vieram à tona. Então houve uma decepção, né? Uma decepção. No entanto, né? O eremita está dizendo para você, você precisa continuar olhando para você, se conhecendo, se dando a oportunidade de reequilibrar, se estruturar-se, né? E mover aí para um futuro, porque você vai conseguir ter êxito pelo esforço que você vai movimentar. Então, assim, eu estou entendendo aqui que, na verdade, é um movimento muito forte que você está fazendo para dar conta de findar essa situação. Que foi uma situação que te decepcionou, que é uma situação que te traz essa solidão, que te traz ainda um sofrimento de amor, né? Por outro lado, né, você sabe muito bem que as coisas já deram e que elas precisam ser reestruturadas de uma maneira a ser justo com você, né? E aí você acaba, em um dado momento, conseguindo reestruturar a sua vida, por mais dificuldades emocionais que isso te traga, mas você consegue também reorganizar a sua vida, né, no campo material, né, no campo emocional também. Vamos tirar mais, deixa eu só ver o fundo do maço dos arcanos menor. Vai a força, confirmando mais do que nunca de que, apesar de toda a dificuldade, tudo, né, saiba que você tem a força e para poder fazer isso e passar por isso, né, e que uniões e parcerias virão para você e, né, quando você conseguir realmente findar e concluir e abrir para o novo, né, para novas perspectivas e tudo, né? Vamos ver duas mensagens finais. A justiça e a roda. Então, olha, quase não preciso tirar os arcanos menor para ver. A primeira coisa é o seguinte, né? A justiça fala de equilíbrio, a justiça fala de resolver as coisas conforme o que a justiça coloca, né? Então ela dialoga com a carta do Papo, que fala disso também, né? E ela também é uma carta que fala de você obter aquilo que de fato você merece, né? E aí, essa justiça a qual você merece, porque realmente houve uma situação de decepção, né? Talvez alguém, né, não foi justo com você, né, de alguma maneira, saiba assim que você tem que ser de fato obstinada a vencer essa dificuldade aqui, né? Porque você dá conta de vencer isso e sair dessa situação, porque é um novo ciclo que vai abrir para você quando você conseguir fazer a roda rodar. Para muitas pessoas, provavelmente isso tudo está em curso. E quando a gente está no meio de uma situação dessa, não é fácil não, né? Mas a gente já sabe que a gente tem que seguir e que não tem muito jeito. Só que a hora que a gente consegue terminar de rodar essa roda e o ciclo se estabelece, né? O novo ciclo se estabelece, então a gente descortina todas as ilusões que a gente tinha, né? E a gente acaba, né, colhendo coisas novas que vão trazer pra gente alegria, felicidade, né? Então, assim, infelizmente, às vezes não tem muita saída, não. E por mais difícil que seja, a gente conseguir viver de uma maneira onde eu não tenho
uma situação que me acorrenta, que me traz dor, sofrimento, desilusão, decepção, né? É a melhor coisa, porque daí eu acabo encontrando um novo rumo, né? Eu acabo encontrando um novo caminho para que eu possa, de fato, ser feliz comigo mesmo, né? Eu espero que você consiga realmente sair dessa situação, né? Que realmente não é fácil, principalmente quando tem uma desilusão, né? Quando tem um coração partido e tal, é bem difícil. Mas muitas vezes é o caminho pelo qual nós temos que passar para a gente dar conta, né, de ir para outras perspectivas, outra jornada e encontrar outras pessoas e ser feliz, né? E principalmente ser feliz com a gente mesmo, tá bom? Desejo que você fique bem. Bom, se você gostou do conteúdo desse vídeo, peço que você curta, que você compartilhe e principalmente que você se inscreva no canal para que esse conteúdo possa chegar e ajudar mais pessoas. Um grande beijo para você e a gente se vê semana que vem. Até lá!